Então, hoje nós vamos tratar de um breve resumo de tudo isso que nós vamos ver a título de preâmbulo, para que nós podemos ter uma visão geral desses vários assuntos que nós vamos abordar aqui, desde a questão histórica da filosofia até, ou seja, em cada povo, desde os pontos que tocam o surgimento dela, o porquê que Deus aí tem um papel especial nessa questão toda, a relação da filosofia com os mitos, certo? Então, tudo isso nós vamos abordar nas aulas futuras. Então, serão várias aulas sobre esses assuntos, para que nós possamos ter aí uma noção histórica, até que nós possamos chegar numa definição mais precisa do que seja a filosofia, certo? Naturalmente, nessa aula já darei a definição que poderíamos chamar de definição própria, uma definição real. Essa mesma definição estará lá no final, sendo que mais refinada, mas o conteúdo essencial estará aqui, certo? E quando eu apresentar essa definição, isso vai ficar ainda mais claro. Então, trataremos neste tópico, nesta aula de hoje, melhor dizendo, trataremos justamente do surgimento da filosofia. Do surgimento da filosofia. Então, para poder falarmos do surgimento da filosofia, nós temos que, primeiramente, entender o que é a filosofia. Já chegamos a mencionar sobre isso nas aulas anteriores, ainda que brevemente, mas já chegamos a mencionar. E eu havia comentado que há um modo de se ver a filosofia que seja amplo, seja genérico, e um modo próprio, além da definição nominal que nós já chegamos a ver. Filosofia, amor à sabedoria. Esta é a definição nominal. Mas a definição ampla, que eu já havia comentado, eu trago aqui novamente, que filosofia, enquanto consideração ampla, definição ampla, é uma concepção da vida e do mundo. Então, toda e qualquer concepção da vida e do mundo pode ser encarada como uma filosofia. Isso de modo muito amplo, muitíssimo amplo. Nós não ficaremos limitados a isso, até porque se ficássemos limitados a isso, nós estaríamos incorrendo em vários erros aí. Porque há de se ter em mente que, desse modo, se assim definimos filosofia, sempre houve, então, filosofia. Desde que um homem é homem, sempre houve filosofia deste modo. Mas isto não é verdade, certo? Por isso que essa definição ampla nada mais serve do que para nos orientar de algum modo, enquanto uma consideração ampla para um pontapé inicial, certo? Mas, se nós quisermos entender melhor a filosofia, teremos que ter uma definição própria. Definição própria. Por quê? Essa definição própria se tem em mente que o resultado de uma atividade filosófica, não é mesmo? Então, você tem em mente que essa consideração própria da filosofia, que é única dela, é resultado de uma atividade da razão humana que se defronta com a totalidade do real. E desse modo é impossível pensar a filosofia como existindo em todos os povos desde sempre.
É impossível pensar assim, se nós considerarmos um resultado de uma atividade humana enquanto ela se defronta com a totalidade do real. Porque veremos logo mais o motivo. Somente na Grécia se deu este acontecimento. E veremos as razões disso, ainda que a título de introdução geral, para as aulas futuras, veremos algumas coisas, pontuaremos algumas coisas que fazem com que nós possamos afirmar que a filosofia de fato surgiu na Grécia. Então, uma definição da filosofia. A filosofia ou ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário segundo as 4 causas aristotélicas. Vou repetir. Filosofia é conhecimento certo, perfeito e atual do necessário segundo as 4 causas. Nós já vimos o quão foi importante o conhecimento de Aristóteles para poder resolver a peleja entre Parmênides e Heráclito, pela definição do ser. E Aristóteles tem um papel fundamental, muito importante, quando ele vai estudar a filosofia natural. E é ali que ele identifica as 4 causas. Do mesmo modo, analisando o contexto histórico e depois dando uma solução. Aos poucos, quando formos ver cada autor pré-socrático, vamos ver que cada um deles identifica um elemento. Um dá ênfase no elemento material, muitos deles dão ênfase no elemento material, mas um ou outro dá um passinho a mais. De modo que quando chega em Aristóteles, ele consegue ver tudo isso em panorama e propor as 4 causas. Ele percebe que ali o que esses autores buscavam era justamente essas causas. Alguns chegaram em uma causa ou outra, mas não em todas. Certo? Então, segundo as 4 causas, as 4 causas são em ordem de importância. Causa final, causa eficiente, causa formal e causa material. Foram essas 4 causas que permitiu a filosofia dar um salto gigantesco. Que alguns autores pré-socráticos haviam identificado a causa material, e ali nós temos, não é mesmo, já na peleja de Parmênides e Heráclito, isso muito visível. Mas veremos ainda mais como isso é visível com outros autores. Mas realmente a definição das causas foi algo excepcional que Aristóteles identificou, conseguiu captar isso da realidade, aprender isso com uma boa leitura da realidade, não querendo interpretá-la, mas querendo entendê-la tal qual ela é, nos permite dar saltos gigantescos em muitas áreas. E veremos isso mais adiante nas nossas próximas aulas, e hoje já veremos um pouco disso. Nesse sentido, a filosofia moderna, em oposição à ciência ou filosofia, enquanto conhecimento certo, perfeito e atual do necessário, segundo as 4 causas, a ciência moderna, nesse sentido, é um abortivo de ciência. Porque
muitos dos dados que ela descobre nos servem para a indução, mas não para a dedução. Quando formos tratar especialmente da física, isso ficará ainda mais claro. Mas já deixo aqui indicado algo muitíssimo importante, que a verdadeira filosofia, que é o que nós estamos vendo, ela se opõe totalmente à concepção moderna, às ideias modernas, à mentalidade moderna. É outra coisa. Os autores modernos, eles não querem conhecer as coisas, eles querem interpretá-las. Eles querem inovar. Eles querem deixar a marca deles na história. Pouco importa se isso é verdadeiro ou não. O que importa é que sejam lidos, que sejam comentados. Não estou falando aqui da intenção de cada autor, não. Mas, de fato, eles não buscam as coisas pelo amor à verdade. E certamente há vários deles que possuem má intenções, certamente. Então, a história nos mostra que a filosofia é fruto da cultura grega. E é uma das mais importantes contribuições daquele povo antigo ao mundo ocidental. Tudo isso vai se dar ali no início das colônias gregas, no século IV e V antes de Cristo. Nós já temos aí, de fato, a filosofia muito bem estabelecida, mas ela começa, sobretudo... Bom, aqui nós temos o ponto importante, que é, claro, veremos mais adiante, mas é que a filosofia ela sai de um local periférico. Ela vai da periferia ao centro, por muitas questões ali comerciais que possibilitaram o desenvolvimento da filosofia. Onde era esse mundo periférico? Nós veremos daqui a pouco. Mas há de fato o estabelecimento da filosofia ali no século IV, quinto, melhor, sexto e quinto, antes de Cristo. E depois, realmente, há uma ênfase maior com os autores sofistas e os autores socráticos. Então, nós temos os pré-socráticos que dão esse pontapé, dão uma marca original a esse pensamento que nós estamos vendo. Depois há um estabelecimento disso como que uma consolidação, um refinamento para se ter claro o modo de proceder nesse tipo de investigação, que vai ser justamente com os sofistas e os autores socráticos. Um importante questionamento histórico que nós devemos fazer é qual a origem da filosofia grega e a influência do Oriente nisso. Porque muito se diz que a filosofia grega roubou a filosofia dos orientais, e isso e aquilo, eles não têm nada de original.
Na verdade, eles nos apagaram da história e não querem que as pessoas saibam que tudo que eles falaram sobre nós que descobrimos. Hoje se diz isso na academia e em muitos lugares. Pô, isso é falso. Desde já é falso. Mas qual a influência dos povos orientais na Grécia? Bem, as colônias jônicas na Ásia Menor, elas possuíam um comércio movimentado, porque justamente elas estavam afastadas da capital, do centro, Atenas. Então, a burocracia, a rigidez com as questões de Estado demoravam para chegar. O governo ali era mais descentralizado, as coisas eram mais fáceis. Então, as colônias jônicas possuíam mais liberdade comercial, mais liberdade de pensamento. Além disso, com esse constante comércio que eles possuíam, eles vão adquirir contato com os povos egípcios, com os povos fenícios, com a região da Mesopotâmia. Mas, no fim das contas, qual a influência desses povos na formação da filosofia grega? Há duas opiniões comuns quanto a isso. Aquela que eu havia dito que os gregos trouxeram tudo do Oriente, roubaram tudo. Mas há também a outra que diz, não, a filosofia é um milagre grego. É um milagre da Grécia. Nenhum outro povo fez isso antes. Bem, não dá para ignorar de que em outros povos existia de fato uma sabedoria. Nós veremos isso mais adiante. Mas eles também possuíam barreiras, de tal modo que essas barreiras impossibilitavam eles de desenvolverem cada vez mais esse pensamento científico. Contudo, o realismo nos diz que devemos ter aí, entre essas duas coisas, entre esses dois extremos, uma mediania. Não dá para dizer que esses povos, os egípcios, fenícios, povos da Mesopotâmia, não dá para dizer que eles não tinham nenhuma sabedoria. Isso é impossível, não? Eles tinham sabedoria. E, de fato, houve uma influência real de outros povos com relação aos gregos. Por exemplo, o povo egípcio passou conhecimentos matemáticos. Veremos mais adiante que tipo de conhecimento eles passaram, mas eles passaram. Não foi, de fato, algo como Euclides já tinha ali, a coisa mais organizada. Não, mas eles passaram conhecimentos matemáticos. A prática, digamos, matemática, eles tinham. Ainda, outros passaram conhecimentos da medicina, outros da astronomia. E é evidente que o contato do povo grego com outras regiões não poderia deixar os gregos imunes. Eles teriam que absorver alguma coisa. É natural que isso aconteça. Tolice acreditar que eles não absorveram nada. Isso aí realmente é tolice. Mas, ao mesmo tempo, o povo grego teve uma originalidade. E é isso que nós podemos chamar de milagre. Não no sentido de que é milagre grego
tal conhecimento porque nunca houve nenhum conhecimento que se aproximasse disso em nenhum povo. Não, houve conhecimentos que se aproximavam do conhecimento científico. Ainda que faltando algumas características, mas houve. Sendo que o milagre grego ele se dá devido à sua originalidade. E que originalidade era essa? De que tipo isso aconteceu? Como especificamente se dá essa originalidade? Bem, dizer que certos elementos bárbaros penetraram na cultura grega não implica que foi todo o conteúdo do pensamento grego estrangeiro. Então é um absurdo achar que se limitariam a isso. O que obtiveram funcionou mais como ponto de partida. Comparado às culturas da época, há mais diferenças do que coisas em comuns entre o povo grego e os outros povos. Outra coisa é que a propagação da filosofia não poderia ser fruto da coincidência de conteúdo. Pelo contrário, na Grécia se revela um comportamento mais acentuadamente racional, mais lógico. Eles realmente aprenderam a pensar bem. E isso é o que diferencia o povo grego dos outros povos. O povo grego tinha um comportamento diante do real acentuadamente racional e lógico. Eles aprenderam a pensar. Diante do real, não se limitaram a uma realidade prática ou de caráter religioso, mítico. Não. Eles assumiram realmente um caráter eminentemente novo. O espírito filosófico, a saber, considerar as coisas tal qual elas são a partir das luzes da razão natural, isto é, como podemos utilizar bem a racionalidade para chegar à verdade. Essa originalidade não apareceu em outros povos. Os outros povos não conseguiram perceber que o espírito filosófico consiste no exercício das faculdades racionais a tal ponto que eu devo considerar como eu posso utilizar bem dessa racionalidade para chegar à verdade. Isso é um uso estritamente lógico do modo, do procedimento para chegar à verdade. Essa autonomia do comportamento racional que os gregos tinham, né? Ou seja, aquilo que eu havia falado, eles não se limitaram à realidade prática, mítica, religiosa. Essa autonomia que eles tinham do comportamento racional, em face do que faziam os demais povos que possuíam uma religiosidade confundida e misturada com mitologia e imaginação, os gregos não tinham uma religião, definitivamente, não tinham uma religião com um corpo doutrinário sólido como em outros povos.
Definitivamente não tinha. Definitivamente não tinha. Como exemplo disso, deixa eu ver se encontro aqui. No livro A Cidade Antiga, encontrei. Sei que esse livro estava fazendo aqui no livro A Cidade Antiga, do Fistel de Colange, ele comenta sobre a relação que os povos possuíam, que as pessoas possuíam com a religião, e a influência da religião na sociedade. Veja o que diz o Fistel de Colange na página 134 desta edição da editora Emos. Eu acho que é essa editora. Para conferir. É a tradução de Jonas Camargo Leite. No capítulo 8º, ele diz o seguinte. O título do capítulo é O Ritual e os Anais. O ritual da religião e os anais. O caráter e a virtude da religião dos antigos não era educar a inteligência humana na concepção do absoluto, ou aderir ao espírito ávido, um caminho fulgurante em cuja extremidade julgasse entrever Deus. Essa religião apresenta-se como conjunto mal concatenado de pequenas crenças, de pequenas práticas e de minuciosos ritos. Não precisamos prescrutar-lhe o sentido. Nada havia na religião para reflexão ou para consideração. A palavra religião não significa o que significa para nós. Por essa palavra, entendemos certo conjunto de dogmas, uma doutrina sobre Deus, um símbolo de fé acerca dos mistérios que vivem em nós e ao nosso redor. Esse mesmo termo, entre os antigos, significava ritos, cerimônias e atos de culto exterior. A doutrina pouco valia. O mais importante estava nas práticas, e estas eram obrigatórias e imperiosas. Então veja que ele está dizendo que, olha, doutrina pouco importa para os antigos. O importante era a prática. Certo? Então não havia uma resistência doutrinal na religião dos antigos. E no povo grego, muito menos. Muito menos no povo grego. E isso permitiu a filosofia surgir na Grécia. É um dos elementos. Devido a essa corrupção. A corrupção da religião que foi dada ao povo hebreu, guardou essa revelação, mas depois, com a dispersão dos povos, os filhos de Noé, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, isso foi se perdendo com essa mitologia e tudo mais. Daqui a pouco eu retorno a esse ponto. A religião, continua ele, era um vínculo material, cadeia que mantinha o homem em escravidão. O homem tinha inventado e deixava-se governar por ela.
ele a temia, não ousando raciocinar, discutir, nem sequer fitá-la de frente. Deuses, heróis e ancestrais reclamavam do homem esse culto material e o homem pagava essa dívida para os converter em amigos e, mais ainda, para não os ter como inimigo. Bom, acho que isso é suficiente para deixar esse ponto bem alinhado, certo? De que os povos antigos, eles possuíam uma noção de atividade racional diante do real que se limitava ao caráter de prática, caráter religioso e mítico. Sendo que isso, na Grécia, se dá de modo diferente. Porque os gregos não tinham uma religião com um corpo doutrinário sólido, como esses outros povos. Certo? Se nós pegarmos os povos hindus, não é? Confúcio, esses autores, nós vemos ali uma prática doutrinária, né? Buda, esse pessoal todo, nós vemos ali uma prática doutrinária um tanto sólida. Mas com os gregos, isso não se dá. Certo? Os romanos também vão perder isso um pouco, mas os gregos especialmente. Então, por isso, a filosofia é um produto original da cultura grega, pois os gregos eles nos deram verdadeiros sábios. Verdadeiros sábios. Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto para que se possa ter ainda mais claras essas questões. A respeito da religião e a relação desta com a filosofia na Grécia. O que nós podemos saber, o que nós sabemos? Algo que veremos mais adiante, de modo mais profundo, mas que aqui já vale a pena mencionar, já que o intuito dessa aula é apresentar esse contexto geral esse grande panorama que nós vamos apresentar aqui da natureza da filosofia, que nós precisamos conhecer justamente as suas questões históricas. É que o povo jônio, ele é um povo que descende de Javã. Javã que foi filho de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Lembremos que Noé ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando houve o dilúvio, Noé com seus filhos sobreviveram. E com todos aqueles animais que estavam na barca. Mas a família de Noé sobreviveu. Após isso, com a dispersão dos filhos de Noé e eles formando famílias, foi se propagando o gênero humano. E, portanto, se propagando a descendência de Noé.
Mas os textos sagrados nos fazem ver algo muito específico com relação à descendência semita e a descendência de Javã, que vem de Jafé. A descendência, cada uma dessa descendência ganhou para si algo especial. Já que Cã foi amaldiçoado, que riu do pai, que estava numa situação indecorosa e não buscou socorrê-lo, zombou dele. É que os filhos de Noé, Jafé, que deu origem a Javã, que foi para a região que leva o nome de povo jônio, daí que veio o nome de Javã, são seus descendentes que ocuparam aquela região. Esses tiveram consigo a herança da sabedoria natural. Pelo que nós sabemos do que é dito na passagem do Gênesis, capítulo 9, versículo 26. Com a bênção de Noé, com a bênção de Jafé. Então, vou ler aqui o texto, esse versículo, para que nós possamos ter claro em mente esta bênção, porque ela realmente é muito importante. Vou ler a partir do versículo 24. Aí vou ler o 26, destacando ele, depois terminarei no 27. Isso é após o dilúvio, certo? Isso é após o dilúvio, quando se forma uma nova humanidade. Deus mandou o dilúvio para que destruísse toda aquela corrupção que existia, e daí Noé fizesse uma nova humanidade, porque Deus não aguentava mais os pecados dos povos. Então Deus fala com Noé e diz que ia mandar o dilúvio e tudo mais. Então, versículo 24. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Abre aspas. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Fecha aspas. Então, aqui tem a maldição. E acrescentou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Isso é a primeira bênção. E Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Este é o versículo 27. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Então aqui nós temos justamente essa bênção, essa segunda bênção que Noé dá. Que Noé pede que Sem prospere, que a sua descendência prospere, e que ele habite, Noé pede que Jafé prospere, e que ele habite nas tendas de Sem. É aqui que nós temos justamente, ao que tudo indica, é justamente esse momento em que essa bênção é dada para a preservação
dessa sabedoria natural que ficou com Jafé. E Sem, ele tem justamente a bênção que lhe dá os descendentes da sabedoria sobrenatural. Que isso vai culminar em Nosso Senhor. Isso vai culminar em Nosso Senhor. Pelo que é dito no Evangelho de São Lucas. Agora não me recordo o capítulo, mas na linhagem nós temos lá a menção de Sem, que é justamente da onde vem, né, a descendência de Nosso Senhor. Mas está no Evangelho de São Lucas. Agora, acontece que há particularidades na religião grega, que é justamente o orfismo ou a religião do mistério. De tal modo que o orfismo, ele havia, que vem de Orfeu, havia nessa religião do mistério conhecimentos corrompidos que havia sido transmitido por Noé a seus filhos e esses aos outros, até que chegou nos povos jônios. Os povos jônios já com a mente muito corrompida, afastada da religião primitiva, dos pais iniciais, de tal modo que eles possuíam ali um conhecimento, mas um conhecimento mitigado, conhecimento corrompido com a mitologia, com a superstição e com as considerações humanas. Mas ainda assim eles manifestavam coisas verdadeiras, que nós vamos ver mais adiante, mas o orfismo apresentava, por exemplo, considerações sobre o pecado, sobre o inferno. Já apresentava coisas ali. Coisas que eles haviam recebido, mas devido à corrupção, eles deturparam esse conhecimento, essa verdade. Mas eles tinham esse conhecimento. Muitos povos antigos tinham conhecimento do inferno. Isso é impressionante. Mas bem, não nos alonguemos muito nisso, que nós daremos mais profundidade nas aulas futuras. O que importa é o seguinte, que, como diz o padre Álvaro Calderon em seu livro O Reino de Deus, na página 205, por toda parte, a verdade religiosa foi confundida e misturada em imaginação dos homens, tornando-se lenda e mito. E os poucos que seu espírito não estava completamente obscurecido, não lhes restou outro mérito, outro remédio, para tentar purificá-la, senão com as luzes da razão. E é aqui que nós temos algo realmente especial. É como que a filosofia, Deus tendo preservado esse conhecimento natural, essa sabedoria natural, melhor dizendo, Deus tendo a preservado, ele faz com que ela seja o meio pelo qual a religião seja, digamos, salvaguardada. Porque ao se reencontrar novamente, as duas coisas, nós temos o reencontro como que de esposos que estavam muito distantes em viagens e, após muito tempo distante, eles se reencontram novamente e percebem que, de fato, essa união que eles tinham outrora nunca deveria ter sido desfeita. Isso se dá após a vinda de Nosso Senhor, com os
padres da igreja fazendo um esforço hercúleo para poder mostrar essa harmonia, que a razão não contradiz a fé, mas que a fé é superior. Então, ainda mais adiante, com Santo Tomás, isso vai se dar de modo mais lapidado, mais perfeito. Mas o importante aqui é perceber que a capacidade racional dos homens, enquanto modo de proceder para alcançar a verdade, ou seja, uma capacidade, uma atividade racional lógica, faz com que os homens possam, os gregos possam, com essa originalidade, se destacar diante dos outros povos que já haviam corrompido a inteligência com a corrupção própria da religião, dos mistérios das verdades, da verdade religiosa, que havia sido confundida com mitologia, com a imaginação dos homens e tudo mais. Os gregos, como não tinham tanta proximidade com a religião assim, e elas não possuíam dogmas tão fortes, até porque os sacerdotes gregos, eles pouco serviam para a doutrina, era mais para os sacrifícios, possibilitou aos gregos ter uma certa autonomia, uma certa liberdade, que fez com que eles pudessem exercer essa atividade racional de modo original. De modo original. A tal ponto que a transição das perguntas ela acontece. O homem sai de um contexto mítico, ou seja, de um pensamento homérico, teogônico, para um pensamento racional. Toda a verdade, ela agora está na ordem natural das coisas. Os deuses gregos não são reconhecidos em sua presença puramente natural na ordem do mundo. E isso se dá, sobretudo, com Tales de Mileto. É com Tales de Mileto que isso acontece. E se toda a verdade está na ordem natural, e os deuses gregos não reconhecidos são reconhecidos em sua presença puramente natural, ou seja, na ordem do mundo, questionar o real, questionar a ordem do mundo, é questionar os deuses. É questionar os deuses. Daí o motivo pelo qual alguns filósofos foram perseguidos porque desacreditavam dos deuses. Uma das acusações que Sócrates sofre é essa. Tales de Mileto também sofreu um pouco disso, outros filósofos sofreram também um pouco disso. Ele está questionando os deuses, não pode, tal coisa, tal coisa. E aí esses homens começam a explicar, não estou questionando os deuses. Sócrates, por exemplo, ele fala, está seguindo o Deus que falou para ele tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas ele questionava o modo como era a relação do rei, sacerdote, com os deuses, ao mesmo ponto que eles exerciam a política. Isso é um ponto muito importante para poder entender a morte de Sócrates. Mais adiante nós veremos, mas no mesmo livro que eu havia comentado, do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, ele comenta sobre a relação que o sacerdote tinha com o povo. Isso envolvia um poderio militar, um poderio régio, não apenas sacerdotal.
Mas ele tinha essas duas coisas e também o sacerdócio. Sacerdócio pagão, né? Era aqueles que eles consideravam como quem fazia a mediação entre ele e os deuses, que oferecia os sacrifícios, não é? Então, a figura era realmente que era o chefe naquela região. Vale muitíssimo a pena para poder entender a mentalidade desses povos, ler esse livro, que realmente mostra muito bem essas questões. Claro, bom, eles estavam no erro, né? Mas a compreensão que ele tinha sobre aquelas coisas, isso é o que importa. Eles realmente acreditavam naquilo e se moviam a partir daquilo. E é isso que nos faz ter uma compreensão sobre as coisas que eles afirmavam. Certo? Mesmo que seja erro, seja paganismo e tudo mais. Agora, retornando aqui, não podemos encontrar uma resposta racionalmente acessível, ou seja, que possamos ter acesso por meio da luz natural da razão, da nossa própria razão. Isso é o que afirmavam alguns, né? Dizendo que, não, importa só o que os deuses falam. A tal ponto que Tales vai inverter isso para uma pergunta. Por que eu não posso proceder de tal modo que seja racionalmente acessível esses conhecimentos à minha razão? Por que eu não posso procurar entender a realidade das coisas? É o questionamento de Tales. Isso que faz mover a estudar o clima, a ter contato com outros povos, a ter contato com os egípcios, não é? Conhecimentos matemáticos e por aí vai. Mais adiante passarei um documentário muitíssimo interessante sobre esse assunto. Mas agora com Tales, a verdade religiosa confundida e misturada em imaginação dos homens começa a sofrer um impacto da filosofia. Ainda que, como bem diz Aristóteles, seja a filosofia dos filósofos naturalistas, dos físicos, dos pré-socráticos. Não tinham eles o conhecimento posterior dos autores socráticos, que era o conhecimento da filosofia enquanto filosofia metafísica, sobretudo Aristóteles, Platão também, obviamente, que é realmente muitíssimo importante, mas Aristóteles também. Eles não conseguiram chegar aí, mas eles deram um passo inicial muito importante da consideração das coisas desse modo racional, lógico, a tal ponto em que eles são chamados filósofos, o primeiro filósofo Tales de Mileto, e são os filósofos naturalistas. Eles buscavam, cada um deles buscavam um princípio originário de tudo. A arque. O princípio originário de tudo. Aquilo que pudesse explicar tudo mais. Era isso que eles buscavam. E eles buscavam isso aonde? Eles buscavam isso naquilo que era material, naquilo que era sensível. Por isso que são conhecidos como os filósofos naturalistas. E qual é a causa que eles vão conseguir identificar de modo muito especial? Ora,
é a causa material. Uma das causas que faz parte justamente da definição de filosofia, da definição própria. Ainda que seja a causa menos importante, eles conseguem alcançá-la. E do mesmo modo como ele identificou a peleja de Parmênides e Heráclito, ele vai conseguir identificar, isto é, Aristóteles, vai conseguir identificar também a causa material, analisando esses autores. Por isso que é realmente muitíssimo interessante analisá-los, certo?